Graças a Deus. Versículo 3: Invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Esse texto, apesar de talvez muito conhecido, é pouco compreendido. E eu dou graças a Deus, porque na palavra de Deus ela tem segredos ocultos, ela tem pérolas ocultas, que se nós soubermos aproveitar dela, a gente tira proveito da própria palavra de Deus em nosso benefício, que é o revelar de Deus. Deus, ele não anda revelando os segredos dele, até porque a palavra do Senhor diz que os segredos são para poucos, né? Ele não revela para todo mundo, mas é para aqueles que o buscam. Então, esse invocar e responder e anunciar é uma pérola aqui para a gente. São coisas, existem coisas ocultas que a gente não sabe, a gente tem que estar buscando todo dia no Senhor. Isso serve para tudo, tudo. Em relação à minha esposa, que a nossa igreja, a nossa igreja é uma igreja que enfatiza muito o relacionamento familiar. O ministério de pai, o ministério de mãe, o ministério de filho. A nossa igreja, na pessoa do nosso apóstolo Baltazar, que tem nos ensinado, ele nos ensina isso, que a família é o bem mais precioso que o ser humano tem. Então, nós, chefes de famílias, pais, mães, filhos, devemos pedir ao Senhor, devemos buscar no Senhor, invocar, pedir para o Senhor nos mostrar, porque quando a gente não vê aquilo que o Senhor nos mostra, o nosso olhar vai ficar defeituoso. Por quê? Porque vai ter alguém que vai nos mostrar outra coisa, Rogério. A gente é propenso, eu sou propenso a isso, a ver aquilo, né? Talvez a situação que a gente não dá glória a Deus, a gente não agradece a Deus até através de certas situações que a gente passa ou vive, mas por ali tem algo que Deus quer revelar. Deus quer revelar o verdadeiro filho que você tem. Deus quer revelar o verdadeiro marido que você tem. Deus, ele quer revelar a verdadeira esposa que você tem. Deus quer revelar. Deus quer revelar a verdadeira fonte de renda que você tem, que não é uma fonte de renda minguada, mas no Senhor ela é próspera, ela vem de Deus. Quando eu acredito que a minha fonte de renda vem de Deus, ela não é minguada e acabou. Eu estou com um testemunho muito bom do Senhor que aconteceu esses dias, coisa de Deus, né? Eu estou guardando assim, bem para mim contar esse testemunho, foi uma bênção na minha vida, mas assim, ele só veio depois que eu fui buscar no Senhor, que eu fui pegar no Senhor aquilo que estava escondido, guardado ali. Não é bem escondido, porque para os filhos dele, para você não está escondido, não está oculto, para você que busca, para você que invoca ao Senhor, invoca ao Senhor. E esse invocar não é no sentido de ficar desesperado, triste, não. Me parece que essa palavra invocar que aqui está, ela está no sentido de você pedir ao Senhor, dizer: papai, me mostra, invoca-me, papai, me mostra essa situação, me mostra o outro tipo dessa situação, que não é o que eu estou vendo, não é o que eu estou enxergando. E o Senhor começa a revelar isso que está oculto. Tudo está oculto, irmãos. Eu acho até que é para o inimigo não tomar, alguma coisa nesse sentido assim. Está oculto. E aqueles que têm intimidade com o Senhor, não está oculto. Quem tem intimidade com o Senhor não está oculto. Ele não vai temer. Ele não vai temer o dia de amanhã, apesar do dia de amanhã, como diz a Bíblia. Os dias são maus, ou o dia mau, os dias são maus, mas para aquele que tem a sua vida escondida em Deus, não. E a gente conhece no Senhor o que Ele tem para nós. Ele faz novas todas as coisas, na sua casa, na sua família. Então, continue. Se você não está, comece a invocar ao Senhor, no sentido de pedir a Ele para mostrar. Ele vai mostrar quem é o meu chefe, Ele vai mostrar
quem é você, Ele vai mostrar: invoca-me e te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu ainda não conheces. São coisas grandes e ocultas, não é pequenas. Por que Ele quer mostrar? Porque senão você só vai ver coisas pequenas, supérflua em relação ao seu ministério. Você só vai enxergar, você só enxerga o seu ministério pequeno porque Deus ainda não te revelou. Está oculto em Deus, está escondido em Deus. Tudo está oculto, escondido em Deus, para a gente ir lá e buscar. Bispo Éder, está oculto em Deus para a gente ir lá e buscar. Mas muitas vezes a gente não quer fazer esse percurso que parece ser difícil, mas não é. Está oculto nele, não está oculto no homem, está lá. A sua família está oculta, está escondida em Deus, está lá. São coisas grandes e ocultas. Mas enquanto eu não passo aquele colírio nos meus olhos, eu não consigo enxergar. Eu só vou conseguir enxergar os defeitos. Aí, quando eu enxergo assim, eu vou conviver com aquilo. Eu só vou conviver com aquilo a vida toda, né? É um marido assim, é um filho assim que parece que nunca anda, não vai. É um marido também a mesma coisa, a esposa, lá, a família. Mas quando o Senhor, Ele revela pela bondade dEle aquilo que está oculto, e a gente começa a enxergar, e a gente começa a se alegrar naquilo que estava oculto e não está mais. Então eu quero que os irmãos se esforcem mais. Aqui eu só trouxe uma apresentaçãozinha breve, que quem vai agora, que já chegou o nosso bispo, ele vai completar, mas eu quero incentivar você a buscar as coisas ocultas. Vê na sua área, em qualquer área, mas em qualquer área mesmo. Nada é impossível para Deus, nada. E além do mais, como diz lá em Filipenses, que eu acho essa carta de Paulo para mim extraordinária, porque eu costumo chamá-la de carta da alegria da tristeza. Alguém dentro de uma cadeia escreve uma carta de alegria dessa. Só pode ser uma pessoa usada, cheia do Espírito Santo de Deus, um homem preso, e vai escrever uma carta para mim de alegria, para me animar. Essa é uma pessoa livre, porque tem muitas pessoas livres presas, e tem muitas pessoas que parecem estar presas, mas estão livres. 4:4 diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez, para repetir de novo, para reforçar, ele fala: alegrai-vos, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Aí o versículo 6, para mim, ele diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, não andeis, não, busca no Senhor, está oculto. A ansiedade vem porque eu não sei, o Espírito Santo não conseguiu me fazer enxergar aquilo que está oculto. Aí eu fico ansioso. O ansioso porque ele quer algo que ele não está vendo, ele espera, mas não consegue. Então, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Deus quer que você peça, mas Ele quer que você também conviva com aquilo que você pediu antes de você ter. Então Ele quer que você peça pela oração e pela súplica com ações de graça. Amém. Vamos chamar o nosso bispo aqui à frente. Se coloque de pé mais uma vez. Glórias a Jesus. Você vai ser cheio de mais palavras. Se você esquecer alguma coisa que eu te disse, você vai lembrar daquilo que eu te falei. Busque no Senhor, busque nele. Está oculto. Busque nele, está oculto. Você não sabe, mas ele vai te revelar. Pai querido, obrigado por esse momento. Pai, obrigado pela vida do nosso bispo, que tão graciosamente está aqui conosco para transmitir a tua palavra. Continue falando conosco, Senhor. Não aquilo que nós queremos ouvir. Tu sabes o que nós precisamos ouvir. Encha-nos. Encha ele com o Espírito de sabedoria e de revelação nesta noite, em nome de Jesus. Amém.
Pode ser o amém? Amém. Estude o horário, a gente veio agoniado. Podem sentar. Todo mundo bem, família tá boa. Glória a Jesus. Acho que vocês estão tratando ainda de Jeremias 33, é isso? É um prazer imenso estar aqui novamente. E quero dizer para vocês que a fé é o firme fundamento. Fé é trabalhada, a fé aumenta. Fé é igual um músculo espiritual. Igual um músculo de você que faz caminhada, faz academia. É igual praticar música. É igual praticar matemática, ciências, filosofia, estudar direito. A fé é a mesma forma. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Então, se eu quero que a minha fé cresça, eu preciso de ouvir a palavra de Deus. O profeta Jeremias, no capítulo 33, vai dizer assim: as promessas de paz e prosperidade. Olha que benção. Promessas de paz e prosperidade. Aleluia. Veio a palavra do Senhor a Jeremias pela segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor que faz essas coisas. Aleluia. Que as forma para estabelecer. Diga para o Senhor dizer assim: que forma para estabelecer. Coisa poderosa isso aqui, meus irmãos, porque é exatamente isso que o Paulo está dizendo aqui. Eu só vou fugir das minhas obrigações se eu não entender que Deus já estabeleceu e já formou. O que eu preciso fazer é conhecer a Deus pela fé. Fé é o dom que me faz provar das coisas celestiais e das coisas de Deus. Fé, ela não vem por vista. O cristão, o justo, não vive pelo que vê. Muito pelo contrário, ele vê pelo que ele conhece no Santo dos Santos. Não é simples, não é fácil. Falar dessa doutrina, falar dessa maneira, não é fácil mesmo. Por quê? Porque vai requerer de nosso trabalho. O profeta Jeremias estava encarcerado. Requereu dele para que ele falasse das promessas de paz e prosperidade. Por que às vezes eu fico parando assim e falo para pensar assim: mas Deus, o senhor é bem estrategista, né? O senhor pegava a pior coisa lá, o negócio na pior situação. Fala assim: quer saber uma coisa? Eu vou dar para esse profeta aqui que está preso, vou aproveitar que ele está preso, eu vou dizer para ele: você vai profetizar sobre paz e prosperidade. Diga quem é que faz isso? Só o caboclo tendo ungido da presença de Deus. Amém. Às vezes a gente está preso, às vezes, quando a gente para conversar sobre esse texto, às vezes eu com a Raquel, por causa da campanha que vem, né, acontecendo, fala assim: às vezes nós estamos presos numa situação de casamento e queremos viver, precisamos de ver a nossa esposa, precisamos de ver o nosso marido como Deus forma para estabelecer. Aleluia. Mas estamos presos a uma circunstância carnal, a um sentimento, a um movimento, a um momento triste ou ruim, uma discussão. Estamos presos. Ele está dizendo, ele estava preso, encarcerado. Aquela prisão, às vezes eu falo, às vezes a gente conversa e eu falo para as pessoas: às vezes é melhor estar preso mesmo, encarcerado, porque o salmista vai dizer que é melhor viver numa casa que tem goteira do que com mulher lixosa. Porque ela vem falando. Não estou dizendo que você é assim, viu, minha irmã? Você não é assim. Mas às vezes acontece. E às vezes aquela rixa, aquele problema se torna algema na vida do homem. Ou vice-versa, o homem é aquele cara passado, aquele pasmaceira, aquele cara que não toma atitude, não é ninguém. A esposa fica olhando para ele, vai tomar uma atitude. Às vezes aquilo na alma dela cria algemas. E algemas na alma impedem você de andar pela fé, porque o que vai fazer você andar pela fé é a palavra. E vai aqui uma orientação. Nas horas mais difíceis, na palavra de Deus, por isso que eu falo que Deus usava o caos para fazer coisas. Nas coisas mais sombrias e mais difíceis da nossa vida, é onde Deus vai colocar a luz. Aonde Deus vai colocar a luz mesmo? Digo assim: no meu entendimento. Agora eu tenho que vir para a palavra para ver esse entendimento, para conviver com esse entendimento, para entender que eu não estou vivendo debaixo de uma circunstância de escravidão. A algema fala de escravidão, a algema fala de prisão, a algema fala de cadeia, a algema fala de uma coisa que eu estou, mas ali Deus pode operar. Aleluia, creio. É ali que Deus pode fazer um milagre, operar. Como diz os mais pentecostais: Deus vai fazer um rico isso. É ali mesmo, nessa circunstância
circunstâncias que Deus faz um vínculo livre. E ele ainda vai dizer para você assim: eu vou te dar uma palavra de paz e prosperidade. Porque quem está preso, está igual você comentou, está em cadeias, ele está inquieto. A gente tem essa situação, né? Imagina, às vezes eu fico parando para pensar sobre aqueles irmãos que estão lá encarcerados. Falo, que situação? Uma pessoa que às vezes nunca entrou numa delegacia na vida. Foi para uma manifestação, aconteceu umas tretas erradas lá, teve gente que nem lá estava, de repente parou no encarcerado. Como que não está a cabeça dessa pessoa? Como que não está a alma, o interior, do coração dessa pessoa? Mas é aí. Porque quantos não foram encarcerados em nome da pregação de Jesus? O apóstolo Paulo mesmo era um daqueles que encarceraram e até matavam, se fosse necessário. Perseguiu os cristãos. Mas teve encarcerado, passou pela mesma circunstância em nome da palavra de Cristo. E muitas das vezes a gente não está encarcerado fisicamente, mas sentimentalmente, ministerialmente. A gente precisa de avançar. E eu quero parabenizar o Paulo pelas cadeiras que colocou a mais aqui, porque ação de fé é colocar mesmo aqui e fazer igual o pastor Josué, né? Você lembra do testemunho dele? Ele ia para o quintal de casa, se eu não me engano, é ele mesmo que falou isso. Pegou lá as melancia na cabeça dos paus de prego lá e ficava pregando para aquela multidão de melancia pregada no pau. E foi ser missionário de multidões. Então é assim, a gente começa a pregar, muitas vezes a igreja não está cheia. Não precisa estar cheia. Muitas das vezes a despensa da nossa casa não precisa estar cheia, para nós abrirmos e profetizar paz e prosperidade sobre elas. Não precisa de estar às vistas, não precisa de ver. O que eu preciso fazer é conhecer o poder do Espírito Santo. Porque vamos para correndo, depois a gente volta aqui para o Espírito Santo compartilhar conosco mais um pouco. Mas abra a sua Bíblia lá em 1 Coríntios. Coisa maravilhosa a palavra de Deus, porque toda vez que eu particularmente, eu fico assim, empolgado com a palavra de Deus e como o Espírito Santo de Deus nos enche dessas verdades e como que isso muda, como que isso muda o nosso interior e a gente precisa de ver e falar diferente daquilo que está acontecendo. Nós precisamos absorver. No capítulo 2 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo vai falar a respeito do caráter da pregação dele. Ele vai dizer: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Meus irmãos, a base da nossa fé é saber que eu vou anunciar a Cristo na minha área de ação, e a minha área de ação precisa de saber que Jesus Cristo foi crucificado e ressuscitou dentre os mortos. É isso que promove salvação para todas as áreas da minha vida. Nesse dia, se eu precisar de uma cura sentimental, eu preciso dizer para os meus sentimentos: Jesus Cristo é o meu Senhor. Ele morreu na cruz e morte de cruz, mas ressuscitou do Calvário. Isso eu preciso dizer para a minha alma. Aleluia. Ele está dizendo aqui: não fui ter nem com ostentação de linguagem nem sabedoria, porque decidi nada saber entre vós a não ser Cristo e este crucificado. Fui em fraqueza, temor e grande temor que estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e poder. Diga comigo assim: Espírito e poder. Olha, a demonstração do Espírito, esse Espírito está em letra maiúscula. Ele está retratando que é o Espírito de Deus, tá? Ele está fazendo uma conotação de que a demonstração é do Espírito de Deus. Existe um agente provocador da ação e da demonstração. Não é Paulo, é do Espírito. É pelo Espírito que você atua. É pelo Espírito, do mesmo jeito que o profeta encarcerado, ou Paulo e Silas encarcerados, seja lá quem for encarcerado, atuavam pelo Espírito de Deus. E ele vai dizer assim: pelo Espírito e de poder, ou seja, pelo Espírito de poder, para que a vossa fé, olha que interessante isso aqui, viu? Presta atenção: para que a minha fé, eu vou dizer aqui na primeira pessoa, para que a minha fé não se apoie em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Vou fazer uma ligação disso que o Paulo chegou aqui,
eu cheguei, o Paulo estava falando. Se eu tenho que conviver é com o poder de Deus e com o Espírito Santo que me mostra quem é meu filho. Meu filho pode estar aprontando, pode estar virado do avesso. Esse é o ministério, essa é a doutrina desse ministério. Talvez por isso a gente não encontra as igrejas assim muito cheias. Por quê? Porque vai exigir de nós. É muito mais fácil pegar esse menino e levar ele para a área de condenação. É ou não é? É muito mais fácil chegar diante da multidão que pegou, né? Vou fazer um paradoxo aqui com a situação da mulher que foi pega em flagrante adultério. A multidão estava para lá para fazer o que com ela? Para prejulgá-la, para condená-la. É muito mais fácil demais. Eu sou escriba, eu sou fariseu, eu sou bispo, eu sou pastor, eu sou o pai dessa criatura. O que eu faço? Eu faço o que eu quero. Aí é muito mais fácil apedrejar, é muito mais fácil esfregar a cara no erro dele assim, com certo menino. É muito mais fácil. É muito mais fácil para a esposa apontar o dedo na cara do marido, o marido na cara. Isso trazendo para a conotação de relacionamento. É muito mais fácil julgar. Esses dias para trás eu levei uma estabuada do Espírito Santo. Porque muitas das vezes a gente está se achando, né? A última Coca-Cola do deserto, o último biscoito do saco. Aí está se achando mesmo. O Espírito Santo falou comigo por intermédio de uma palavra, eu fiquei assim, o Espírito Santo é obrigado, eu precisava ser corrigido. E foi em cima dessa palavra, com a mesma medida que você julga, você será julgado. Com a mesma medida que você mede, você será medido. E aí eu trago isso para os dias de hoje. Os filhos estão se tornando aquilo que os pais não viram que eles são no Santo dos Santos. Ou seja, à medida que ele mediu o filho está se tornando. E ele está dizendo assim, muitas vezes, cabeça em pé, assim, cabelo em pé. Meu Deus, esse menino está virando isso. Mas é a forma como você está medindo. Continuando o texto. Para que a minha fé, para que a nossa fé não se apoie em sabedoria humana, mas no poder de Deus que transforma o encarcerado em livre. Amém? Porque estar livre também não é uma condição de estar só algemado no corpo físico. Paulo e Silas estavam encarcerados fisicamente. Então eles começaram a louvar o Senhor e as cadeias foram quebradas. As cadeias caíram. Isso vai ensinar para a gente uma questão também de ação de fé. Às vezes a circunstância não está contando para nós, não está nos dizendo o que nós estamos crendo. É ou não é? É uma tendência da circunstância dizer o contrário. Essa bateria aqui é dourada, com prateado, mas a circunstância é essa. Mas eu vejo ela preta no reino de Deus. Eu vejo ela com 5 tambores, 2 tons, 8 pratos. Aí eu começo a ver, mas a circunstância não está dizendo que ela é. Mas eu vejo pela fé, mas a circunstância. O que eu faço quando a circunstância diz o contrário? Eu falo como o apóstolo Paulo e Silas fizeram. Eu adoro a Deus por aquilo que ainda não manifestou no reino natural, mas existe no reino espiritual. Aleluia. A libertação deles não aconteceu. As algemas não foram quebradas antes deles cantarem. Eles louvaram e adoraram a Deus foi durante estarem encarcerados. Por isso que eu falo para vocês, às vezes, por que eles fizeram isso? Por causa da fé que não estava apoiada em sabedoria humana. Aleluia. A sabedoria humana vai colocar nossos olhos de fato naquela situação, de fato na algema, de fato na prisão, de fato no cansaço, de fato na fadiga, na desistência, na intenção de falar assim: quer saber uma coisa? Eu já fiz tudo o que eu tinha que fazer, então a fé não vai colocar nossos olhos ali. Amém? A fé vai operar pelo Espírito Santo que está dizendo. Aí eu continuando. A verdadeira sabedoria e o ensino do Espírito Santo. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. Isso aqui é sabedoria. E você é experimentado, amém? Amém? Amém. Isso aqui é sabedoria. Não, porém, a sabedoria deste século, nem dos poderes dessa época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Para qual glória? Para a nossa glória. Que coisa tremenda isso. Ou seja, se eu retomar lá no início da mensagem do apóstolo Paulo, eu não deixei o texto de Jeremias, tá, irmãos? Eu vou chegar onde eu quero. Quando ele diz assim que
quando eu prego a Cristo, ou quando eu decidi nada saber, a não ser a Cristo e a este crucificado, existe uma glória a ser revelada em nós, que é o que o escritor aos Hebreus diz, ou o escritor aos Coríntios, né? O apóstolo Paulo diz: há uma glória a ser revelada a nós, para a nossa área de ação. Aqueles que gemem para que a glória de Deus seja manifesta em nós. Olha que coisa poderosa. Eu não posso ficar transferindo a responsabilidade. O pastor vai fazer uma coisa. Amém pela liderança, amém pelas nossas vidas, amém? Amém pela liderança do pastor, do bispo, do apóstolo, do diácono. Mas Deus quer revelar em você a glória dele. Aleluia. Porque a criação geme até hoje, esperando a manifestação. Qual é a manifestação? Dessa glória na minha e na sua vida. É desse jeito, não pode ser menos que isso que a palavra de Deus está dizendo. Para a sua glória, ou desde a eternidade, para a nossa glória. Sabedoria, versículo 8. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos, sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu. Que coisa, hein? Porque se estivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, aí eu vou fazer uma analogia aqui, esse texto encaixa para hoje, tá, meus irmãos? No versículo 8, os poderosos dessa terra continuam contra a manifestação do Filho de Deus, continuam não crendo na manifestação de Jesus Cristo, continuam dizendo que não, Jesus Cristo não é isso tudo, não, Jesus Cristo não é esse poderoso todo, não. Mas nós que somos os pequeninos na terra sabemos, porque provamos e comprovamos pela fé que Jesus Cristo morreu e ressuscitou dentre os mortos, não é verdade? Isso nós sabemos pela comunhão que temos. Jesus falou: na vossa comunhão eu sempre estarei manifesto. Se 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali ele está. Aqui tem mais de 2 ou 3. Aqui Jesus está. Aqui Jesus está. Poderosamente isso são os pequeninos provando. E os poderosos dizendo assim: não, Jesus só foi um homem que pisou na terra. Não estou nem aí para eles. Eu quero Deus. Glória. Amém? Aí jamais teriam crucificado, pois esses ainda estão crucificando e até dizendo mentiras a respeito de Jesus. Mas como está escrito, e aqui eu entro para fazer a junção lá com o nosso texto de Jeremias: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Glória. Amém? Amém. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para você e para mim. Amém? Aí você pega o versículo 10 e come isso assim com toda a força. Mas Deus novo revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito sabe todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. O que é que está em oculto para você? Para aqueles que amam, o Espírito Santo está pronto para te revelar. Aleluia. Acabou a barreira, acabou a resistência, acabou tudo aquilo que eu poderia dizer assim: Deus, está muito distante. Aleluia. Está muito distante essa paz, essa promessa de paz e prosperidade que o Senhor falou para Jeremias. Está muito distante. Aí ele vai continuar: invoca-me e te responderei. Qual foi a invocar? O povo de Deus invocou e Deus respondeu com o Filho. O Filho invocou e Deus respondeu com o Espírito Santo. A igreja tem o Espírito Santo de Deus. Por isso que nem olhos viram, nem jamais ouviram, já ficou para trás. Porque olhos viram e ouvidos ouviram o que Deus preparou para nós. Os meus olhos viram, os seus olhos viram, os seus ouvidos ouviram o que Deus preparou para nós. E está guardado pelo Espírito Santo de Deus, e Ele tem que dar para você. Creia nisso, pega nessa palavra. Mas Deus me revelou pelo seu Santo Espírito. Eu tenho o Espírito de Deus, a revelação de Deus está no meu interior. Eu posso crer, o milagre acontece mesmo aqui e agora. Glória a Jesus. Louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus pela promessa do Espírito Santo. O Espírito Santo é o centro da promessa. O Espírito Santo é o centro da redenção. Nós podemos perder tudo nessa terra, mas no dia da vida de Cristo, Jesus Cristo, no Espírito Santo de Deus, é o centro da nossa redenção. Nós estamos salvos porque temos o Espírito Santo de Deus, porque temos o seu poder. E olhos viram e ouviram, e sabemos que o Espírito Santo está entre nós. O Espírito Santo está aqui mesmo. E o Espírito Santo visita cada cadeira dessas
famílias, pais, mães, filhos e filhas, jovens, crianças, adultos. Oh, Manasseh, eu creio nisso, eu creio porque o Espírito Santo nos revelou. Ele está dizendo: olhos não viram e ouviram, e ouvidos ouviram, mas Deus já me revelou. Aleluia! Eu creio. Deus já me revelou. Às vezes, essa noite eu estava pensando sobre algumas coisas e foi, Pai do céu, quando a gente começa nessa viagem com o Espírito Santo, vai dando 3 horas, o Espírito Santo se dormir, amanhã vai trabalhar. E a gente entra nesse rio. E o rio de Deus é interessante, você entra, né? E vai embora. O rio vai descendo, você vai com correnteza abaixo com o rio do Espírito. E Jesus falou: do seu interior vai fluir rios de água. Aleluia! O Espírito Santo começa a borbulhar dentro, você começa a descer o rio. Glória a Jesus! Glória a Jesus! Céu na terra, aí não vai uma hora, vai passando 3 dias. Quando eu abri o olho, não consegui dormir. Aí dei 2 toques no celular assim, 3h43. Falei: Espírito Santo, obrigado pelo seu meu descanso. Aleluia! Glória a Jesus! Obrigado pelo seu meu descanso. Aleluia! Mas eu não tinha conseguido dormir. Mas eu estou contando isso porque exatamente quando o Espírito Santo começa a conversar conosco a respeito dessas coisas que aos nossos olhos, às vezes a gente não viu, a gente não teve a essência toda da revelação daquilo que precisamos, do milagre que precisamos, para sermos totalmente libertos. Tal. Tem coisas na nossa vida, na nossa área de ação, em algum momento da nossa vida, que vai dizer: Senhor, acende a luz. Como diz a música das crianças, né? Acende a luz na escuridão, deixa a sua luz brilhar. Eu falo: Espírito Santo, acende a luz que esse trem está na treva. Aí Jesus vem, o Espírito Santo vem, iluminados os olhos do seu coração, para saber as muito grandes promessas do Senhor. E o Espírito Santo iluminando meu coração essa noite, eu fiquei assim, ali, e Deus vai revelando, e o Espírito Santo, obrigado, porque às vezes a gente quer dar passos, e o Espírito Santo fala o seguinte: você está dando um passo muito curto. Eu vou esticar a dentro da tua habitação. Aleluia! Você dá um passo maior. Glória. Ou a gente às vezes está dando um passo gigante, e Jesus fala: peraí, dá um passo menor. Sabe? A gente precisa ter direção do Espírito Santo. Ele está dizendo, mas o Espírito Santo nos revelou. Qual revelou? Vamos lá para Jeremias. Ele revelou o quê? Promessas de paz e prosperidade. Glória. Promessas de paz e prosperidade. Nós vamos esbarrar na nossa ação. Qual ação? A ação de fé. A ação de chegar e falar: eu preciso mudar uma coisa dentro da minha casa com os filhos. Então, na hora de passar a roupa dos filhos, o pai, a mãe, seja lá quem for, passa ministrando. Aleluia. Espírito Santo de Deus, a tua palavra diz que o Senhor me revelou a respeito dessa criatura. Amém. Essa criaturinha que nasceu de mim, mas não foi gerada em mim, foi gerada da tua vontade. Porque ele está dizendo aqui, que Deus estabeleceu e formou. O teu filho foi estabelecido e formado por Deus. Às vezes a gente precisa fazer isso por nós mesmos. Eu passo as minhas cabeças. Quem passa sou eu. Sou meio chato. Eu lavo e passo. Eu gosto que o Marco não faça isso porque vai que acontece o pior, eu fico muito chateado. Aí eu lavo na mão, camisa social, passo. E às vezes eu preciso de uma ministração. Espírito Santo, o Senhor me formou dentro da minha mão. Aí eu começo. Aí na hora que eu vi a camisa só dá o poder de Deus. Por quê? Porque eu fiz uma ação. Diga-se, fazer uma ação. Fazer uma ação. Sim, fazer uma ação para Deus. Fazer uma ação para Deus. Isso é o ato de você orar e orar na sua própria oração. Orar e ação. Amém? Amém. Então, eu acredito que dentro disso que nós conversamos aqui, dentro do que o apóstolo falou, do que o pastor Paulo falou, eu estou profetizando, foi o pastor Paulo. Então, dentro disso que foi dito, invoca-me e te responderei. Invoca-me quando? Quando que eu posso invocar? Qualquer hora. A quem que eu invoco? Ao Espírito de Deus. E a resposta vem dentro do teu espírito. Não fica abalado, não fica triste, macambuzo, com cara de porra subida. Fica ali meditando, Espírito Santo. Os olhos ainda não contemplam o milagre, mas eu posso sentir, ver e conviver com o milagre. É difícil falar dessas coisas, mas essas coisas são pela fé. Ação pela fé. Está tudo dando contrário, vai lá e tem ação pela fé. A promessa de paz e prosperidade vai ter que sair dos seus lábios. Aleluia. A sua boca terá que falar de promessa de paz e prosperidade. E não tem como não falar se não for pelo Espírito. Amém? Se você vai iluminar a sua área de ação, não tenha vergonha de chegar em casa
e falar, e passar a roupa do filho, e na hora de fazer o café, passar o lanche, ministrar. Fala, estou passando esse café aqui em nome do Senhor Jesus Cristo, ajuda. Nós não vamos tomar o chá, vai ter o chá, vai. O chazinho é um ato profético que fazemos. Nós não podemos fazer um ato profético repetida vez porque eu vou na igreja e lá vai ter o chá. Não, eu vou tomar o chá com convicção. Aleluia. Com convicção. Com qual propósito? Obrigado, minha querida. Glória a Jesus. Com qual propósito eu vou tomar o chá? Um propósito de que Jesus Cristo é meu Senhor. Aleluia. E o meu corpo está sendo vivificado. Glória. Senhor Deus, eu não preciso de profetizar, mas a minha língua está pesada. É igual a língua de Isaías, ou de Moisés, eu sou gago, eu fico meio envergonhado se eu for profetizar. Espírito Santo, coloca uma tenaz viva, uma brasa viva nos meus lábios, para que eu possa profetizar a tua verdade. Amém. Não tenha vergonha, não seja tímido, Amém. mas seja ousado em profetizar. Glória a Jesus. Aí porque isso vai Aleluia. trazer resultado para você mesmo. Às vezes nós ficamos meio assim, nossa, não sei se profetiza, né, Paulo? Não sei se fala, se não fala. Essa circunstância está tão pesada que eu acho que é melhor ficar calado. Se eu for falar, eu vou acabar de jogar pá de cal nessa situação. Mas aí você vai no Espírito Santo, eu creio na promessa do Senhor. Glória a Jesus. Dá-me a resposta, dá a minha resposta. Porque ele está dizendo assim, ó, pelo Espírito de Deus, as coisas que você não viu e não ouviu, ele te revelou pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos orar por chave. É isso mesmo, estou dentro do tempo, pastor? Está ótimo. Tem a semeadura, vai fazer antes? Então vamos fazer a semeadura? Não, eu acho que é melhor fazer a semeadura, que é bom que vocês fazem. Vamos fazer a semeadura depois do ato do chá, porque eu quero que vocês. Eu tenho dito para alguns pastores, alguns irmãos perto da gente, para nós estarmos fomentando, gerando generosidade nos irmãos. Aleluia. Como que é fomentar, gerar generosidade? É provocarmos uns aos outros a estar semeando com mais fé. Aleluia. Espírito Santo de Deus, eu preciso semear com mais fé. Porque até aquela semente, a mesma situação do chá, eu venho aqui na igreja e vou tomar o chá só porque está na campanha. A mesma coisa é a oferta, não estou na igreja, vou dar uma oferta. Aí tira qualquer moeda lá e dá. Não faça isso. Tira a oferta com convicção. E aí o irmãozinho, vou fazer aqui logo uma. Você está aqui sozinho? Não. Pela fé sua família está aqui, tá? Então, amém. Então, você e a sua casa estão aqui. Quantos mais você pode trazer? A mesma coisa é a oferta. Deus, eu estou indo para a igreja, hoje é culto de libertação, culto de profecia, então eu vou para a igreja e vou levando aqui essa situação. Vou levando esse cidadão, essa cidadã, esse filho, essa esposa, esses netos, vou trazendo aqui um bocado de gente. Pela fé você vem, mas aí na outra quinta, o que você faz? Você faz um convite. Vamos para a igreja hoje? Ah, não quero não. Vamos para a igreja de novo hoje? Convido. Está convidando. E vai trazendo, a pessoa não se importa. Você vai tomar o chá para que a luz ilumine na sua vida. Você vai tomar o chá para que a sua semente. Aí onde eu falo para você, gerar generosidade, é você ter consciência que a sua oferta é uma oferta tipo aquela de Eucana. A que Eucana deu a favor de Ana. Ela estava estéril. Muitas das vezes a gente não tem noção do poder de uma simples oferta, que não é simples, é poderosa. Aí o que acontece? Eu vou dar uma oferta, Deus, eu estou dando um destino para essa oferta. Essa oferta aqui é a Ana, é a esterilidade na minha vida, é isso. Eu tenho prosperado pouco, meus filhos têm prosperado pouco, eu estou vendo que está isso, esses sonhos também represados, então eu vou ofertar para que a represa seja aberta, para que as comportas dos céus sejam abertas. Aí você está dando destino à sua oferta. Glória a Jesus. Que coisa poderosa se você faz isso com fé. Amém? Vamos tomar esse chá em 3 goles. Toma o primeiro gole em nome de Jesus. Glória a Jesus. Confessa comigo, Jesus Cristo é o meu Senhor. Jesus Cristo é o meu Senhor. Por isso, o Espírito de Deus, está vivificando o meu corpo, moral, o meu nome, os meus relacionamentos, a minha área de ação. O Espírito Santo está me dando poder
seu poder, com seu poder, está vivificando está o vivificando meu corpo mortal, o corpo mortal, a minha saúde, a a minha saúde intelectual, minha saúde os intelectual, meus pensamentos, os meus pensamentos, os meus sonhos, os meus o sonhos, meu corpo físico. o meu corpo O físico, meu corpo físico meu corpo físico, não existe enfermidade não existe que possa ficar que possa ficar no meu corpo físico, no meu corpo físico, em nome de Jesus. Tome o terceiro agora em nome de Jesus. Glória a Jesus, aleluia. Confessa comigo, Jesus Cristo é o meu Senhor. Jesus Cristo é o meu Senhor. Pega esse envelope que você está dizimando e ofertando, e segura o envelope, mesmo que você não tenha pago nada. Vamos fazer uma ação de fé aqui. Quantas pessoas você tem na sua área de ação que você sabe que precisa de um milagre? Glória a Jesus por isso. Olha só, o Espírito de Deus vai visitar essa pessoa e aquela área que estava estéril na vida dessa pessoa vai abrir as comportas dos céus. Os sonhos dessa pessoa, a palavra dela não será estéril. O Espírito Santo de Deus também está mudando o interior dela. Amado Espírito Santo de Deus, confessa comigo, Jesus Cristo é o meu Senhor. Jesus Cristo é o meu Senhor. Por isso, o Espírito Santo de Deus está colocando vida, está manifestando vida na minha vida financeira, na vida financeira da minha área de ação. Todos os meus planos, todos os meus sonhos terão destinos em Deus. As minhas sementes prosperarão a 30, a 60, a 100, a 1000 por um, em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim que eu profetizo paz e prosperidade sobre a sua vida financeira, em nome de Jesus. A igreja diz amém. Amém. Então faça isso, encoraje os irmãos a trazerem a oferta. Não, às vezes a oferta, hoje eu tenho 2, traga 10, traga 20, traga 50, traga 100, traga. Mas não traga sem dar um destino. Amém? Aleluia. Eu devolvo a palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Já pode finalizar? Então pode trazer aqui a oferta de vocês em nome de Jesus. Aqui para esse gasofilaço abençoado do Senhor Jesus. Aleluia. Enquanto você vem, eu quero profetizar sobre você que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação, que os dons do Espírito Santo de Deus, eu creio nisso e profetizo isso para você e a sua vida. Os dons do Espírito Santo de Deus estão sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Paz e prosperidade sobre os seus dias. Multiplicação na sua vida, luz brilhando sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Está encerrado nosso culto em nome de Jesus.